Olá pessoal, vamos começar a live sobre deficiência de testosterona em homens. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Então é um tema que ele é muito, controverso, mas na verdade nós endocrinologistas temos as diretrizes sobre a reposição de testosterona em homem, né? Aqui eu estou falando como endocrinologista de adulto. Olá pessoal, sejam bem-vindos. E eu vou falar aqui um pouco nessa live sobre como é feito o diagnóstico, como é feita a investigação quando a testosterona dá baixa e também como é feita a reposição. Nessa live aqui a gente não vai falar, quer dizer, falar vai ser mais sobre os efeitos adversos da testosterona para fins estéticos, embora muita gente esteja utilizando hoje em dia esses tipos de formulação, não só homens, olá Inácia, quanto mulheres, tá? Então, assim, para fazer um parênteses aqui, né, reposição de testosterona em mulher não é indicada em casos excepcionais em mulheres pós-menopausa, a gente não faz para tratamento de libido, para questões estéticas, performance, etc. Então vamos falar aqui da testosterona nos homens. Bom, a gente sabe que a testosterona é o principal hormônio masculino produzido pelos testículos e os testículos são responsáveis, né, pela produção de testosterona e pela produção de espermatozoide. Os testículos eles estão sob comando da hipófise. A hipófise produz as gonadotrofinas, que são LH, FSH, e acima da hipófise está o hipotálamo, que também comanda a hipófise. Então tem o GNRH, que estimula a secreção de FSH, LH. Estou dando uma olhadinha que também está sendo transmitido pelo YouTube, mas depois vai ficar gravado lá também. Então, assim, a gente, na investigação, né, se confirmado, a gente vê os níveis, onde é que está o defeito né, na produção de testosterona. E é muito comum que, né, os endocrinologistas, principalmente de adulto, eles recebam homens, né, com queixa de libido baixa, que esteja com questões em relação à performance sexual ou fadiga, dificuldade de ganho de massa muscular. Para começo de conversa, né, assim, para a gente tem os sintomas clássicos de deficiência hormonal. A gente vai ter questões relacionadas à libido sexual e tudo mais, mas a gente vai ter também questões relacionadas a desenvolvimento, né, isso na criança, adolescente, de pelos, dos caracteres sexuais masculinos, pelo, barba, pelos no corpo, engrossamento da voz, crescimento dos genitais. Tudo isso pode ser, né, diagnosticado mais na infância, adolescência, aí é outra, né, outro capítulo, né, que seria mais da endocrinologia pediátrica. Aqui na endocrinologia de adulto a gente vê isso, né, quer dizer, essas queixas e essa preocupação em pessoas que sejam adultas, né, e tenham essa preocupação, e sempre pede para fazer um diagnóstico se a testosterona está baixa ou não. Então, existem questionários que podem ser aplicados para ver esses sintomas. Tem um post no blog, como sempre, né, que fala dos sintomas mais frequentes. Então, pode ser diminuição da libido, disfunção erétil, crescimento das mamas, né, que a gente chama de ginecomastia, aumento da irritabilidade, dificuldade de concentração, ondas de calor, que são
como os fogachos femininos, e tudo isso pode ser avaliado e a gente pede então, né, assim, primeiro tem que ter sintomas, né, aqui a testosterona ela não entra, não deve ser solicitada como um teste de check-up, né, não existe check-up para testosterona nos nossos, na verdade, assim, tem muita controvérsia, existe realmente um check-up hormonal. A gente sempre avalia, a gente vê primeiro as queixas e depois a gente vê as dosagens hormonais, tá? Então, o paciente tem queixas compatíveis com hipogonadismo, essa é a palavra técnica, hipogonadismo masculino, a deficiência de testosterona em homens. Tem queixas compatíveis, a gente vai dosar a testosterona e essa dosagem não pode ser, quer dizer, dosa de manhã em jejum, essa é a recomendação de manhã em jejum. Se der baixa, a gente repete em outra situação. Então, a gente tem que ter mais de um nível de testosterona baixa para confirmar o diagnóstico do hipogonadismo. Então, sintomas, né, relacionados ou não à esfera sexual ou gerais, mais 2 dosagens de testosterona baixa em dias diferentes, pela manhã, né, já que a testosterona tem um ritmo circadiano, e esse nível baixo de quanto é? Aqui a gente considera também, deixa eu olhar aqui para não errar na unidade. Isso tudo que eu tô falando tem lá no post do blog, tá? Então, 300, menor que 300 nanogramas por decilitro, essa é a unidade. Isso da testosterona total. Lembrando que a testosterona total, ela dosa a testosterona ligada à proteína que carrega ela no sangue, que é a SHBG. A SHBG, então, assim, ela pode falsear para mais ou para menos a dosagem da testosterona total. Se a testosterona está acima de 300, né, assim, pacientes mais jovens acham que tem que ter testosterona perto de 1000, de 800, enfim. Mas o diagnóstico, quando ela está baixa, quando a testosterona total está abaixo de 300, mas também tem aqui um detalhe. Quando tem uma suspeita de alteração da SHBG, e a gente vê muito isso na obesidade, quando a SHBG está baixa, nos casos de obesidade, resistência insulínica, pode ser que a testosterona total esteja baixa, mas a fração livre da testosterona, que é feita com cálculo por SHBG, com essa proteína, né, SHBG, a gente pode ter uma testosterona livre normal. Então, nos pacientes, por exemplo, com obesidade, a gente pode pedir logo testosterona total. Se tiver alta, a gente descarta. Se tiver normal ou baixa, a gente vê a fração livre. Então, já dá para investigar, né, testosterona, e se tiver suspeita, então, nos casos de obesidade, já pedir a fração livre da testosterona. Pediu, deu baixa, repete em outro dia também, né, pela manhã, em jejum, etc. 2 dosagens de testosterona baixa com sintomas, né, considerando todas essas nuances aí, a gente parte para ver onde é que está o problema, né? Então, pode ser um problema que a gente chama um hipogonadismo primário, que o problema está nos testículos. Aí a gente vai ter como é que a gente vai saber, né? A gente dosa a testosterona, ela está baixa, e em seguida dosa os hormônios hipofisários FSH e LH. Se eles estiverem altos, significa que o problema está nos testículos. Se o FSH e LH estiver baixo, a gente considera que o problema não está nos testículos, então pode estar na hipófise, hipotálamo, ou por influência
né, por problemas estruturais ou por influência de medicações, a gente fala que o hipogonadismo é secundário. Então, primário, testosterona baixa, FSH e LH altos, a gente vai direcionar a investigação para problemas nos testículos, e aí a gente pode pedir um cariótipo para ver se são síndromes genéticas. Aqui o Klinefelter deve ser considerado, que é, né, o homem que tem um sexo cromossômico XXY e as várias outras coisas. Quimioterapia, irradiação, cirurgia, varicocele, orquite, infecção criptorquidia, que é quando os testículos eles não descem, né, para a bolsa escrotal. Então a gente vai direcionar ou encaminhar esse paciente para o urologista, né? Sim, a gente pode ver se tem síndromes cromossômicas associadas, pode ter defeitos, outros defeitos genéticos. Não tendo isso, né, se tem alguma alteração estrutural, a gente pode pedir ajuda também ao urologista. E neste caso de hipogonadismo primário, o tratamento é sempre a reposição de testosterona, dessa questão hormonal. Vão ter questões para fertilidade, né? Então, pacientes com hipogonadismo primário que tenham essa, né, desejo de avaliar a fertilidade, né? Em geral, a fertilidade é comprometida, mas que desejam ter filhos, vão ter que ter uma consulta aí com o pessoal da medicina da reprodução assistida. Então, pacientes, né, que tenham hipogonadismo primário, reposição de testosterona, se quiserem avaliar a questão de fertilidade, probabilidade de ter filho, tem que ver uma equipe de reprodução assistida, né? E a reposição de testosterona geralmente, né, é feita para o resto da vida, sempre monitorizando, claro, os efeitos colaterais, as doses, etc. Mas aqui a gente tem, na verdade, uma reposição hormonal, tá? A gente tá falando de testosterona baixa e a gente tá repondo porque tá em falta. Pacientes que tenham testosterona baixa, né, homens com testosterona baixa, FSH, LH baixos, aí a gente vai considerar, né, que esse paciente tem um hipogonadismo secundário e vai investigar, né, no hipogonadismo secundário há uma falta de estímulo da hipófise, hipotálamo sobre os testículos. Então a gente vai procurar causas estruturais ou funcionais, né? Assim, de pronto a gente já considera, né, uma dosagem de prolactina. Prolactina é causa de hipogonadismo secundário, enfim, é fácil de diagnosticar, tem vídeo, tem post, tem live sobre prolactina. Se prolactina estiver alta, a gente pode ver se tem um tumor, né, se é prolactinoma, trata a prolactina com medicação agonista dopaminérgico e geralmente testosterona sobe, a medicação controla o tumor, problema resolvido, não precisa repor testosterona. E aí a gente pode ter outras questões hipofisárias um pouco mais complicadas, que são os tumores hipofisários, hipotalâmicos, doenças inflamatórias e filtrativas. Se for necessário, a gente pode dosar os outros hormônios da hipófise e fazer um estudo direcionado de imagem para a região da célula túrcica, né, onde fica a hipófise, para ver se tem alguma coisa estrutural ali que esteja, né, na ausência de prolactina alta, por exemplo, e sintomas, dor de cabeça, etc. A gente pode ir atrás aqui de imagem da hipófise hipotálamo.
Outras, às vezes a gente não acha a causa, a gente considera idiopático. Essas são causas estruturais. E tem as causas funcionais, o que quer dizer um hipogonadismo ou outras doenças, né, tanto masculino e feminino, funcionais. Que não há um dano do tecido, nem testículo, nem hipófise, nem hipotálamo, mas há uma alteração da função, que pode ser ou não transitória. O que a gente tem, né, de mais comum no nosso dia a dia é o hipogonadismo funcional por conta de obesidade severa. Eu estou falando aqui no ambulatório da endocrinologia, né? Então, a obesidade é uma causa de hipogonadismo, de testosterona baixa, que é bem comum, e se controlar, se tratar a obesidade, sobrepeso, obesidade, síndrome metabólica, etc., pode ser que a testosterona volte a ser produzida normalmente. Então, é uma causa reversível. Hiperprolactinemia, que eu já falei aqui, né? Opioide, então, medicações que são derivados de morfina, né? Codeína, tramadol. Tem também um post sobre isso, pacientes que fazem uso e abuso, né? Tem muita gente dependente hoje de opioide. É uma causa de hipogonadismo masculino, é uma causa de testosterona baixa. Além de testosterona, tem que ver outras coisas também, tem que ver densitometria óssea, etc. Opioide é uma causa de testosterona baixa. Esteroides anabolizantes, né? Quer dizer, aqui no ambulatório de endocrinologia do pessoal que não é bombado, que a gente não prescreve bomba, né? Então é difícil o paciente procurar. Eu já não faço isso, mas sim, o uso de esteroides anabolizantes, principalmente, assim, se você dá esteroides, né? Se você dá ou o paciente toma esteroide, claro que você vai inibir o eixo. Você dá testosterona, alguém, né? Dá testosterona, eu não, mas dá testosterona, o corpo vai dizer, olha, para que eu tenho que trabalhar, né? O testículo, para que eu tenho que trabalhar se já estou repleta? Então, tanto testículo quanto hipófise, hipotálamo entram em repouso, e há síndromes de retirada dos esteroides anabolizantes. O paciente entra em franco hipogonadismo. Então, uso e abuso prévio de anabolizantes, né? De esteroides anabolizantes, aí a gente tem vários, podem ser relacionados a uma causa funcional, quer dizer, o eixo entrou em repouso, depois pode ser recuperado, e aí tem um tratamento específico. O abuso de álcool, de marihuana, de maconha, doenças sistêmicas, deficiência nutricional ou excesso de exercício. Excesso de exercício é causa de amenorreia hipotalâmica na mulher, amenorreia hipotalâmica funcional, que era a tríade, né, na mulher atleta. Também tem o seu correspondente masculino, né? Homem que faz muito exercício, tem baixo peso, também ele pode inibir o eixo hipotálamo, hipófise, testosterona. É uma causa de hipogonadismo secundário funcional. Insuficiência em outros órgãos, aí tem que ver, né, que pode ser revertido ou não, mas aqui eu classificaria dos secundários funcionais a prolactina, obesidade, opioide. Tem que ser sempre lembrado, que no ambulatório da endocrinologia não é muito comum. Glicocorticoides também podem inibir o eixo, e o uso prévio de anabolizantes, né, esteroides anabolizantes. Então, aí a gente, né, viu se era primário, testículo, cariótipo, e encaminhamento para urologista, para ver se tem alguma causa reversível ali, uma varicocele,
ou se não tem, né, assim, se é primário, e aí, se não tem, né, causas reversíveis, a gente repõe testosterona. O urologista também pode repor testosterona e paciente repõe testosterona aí ad eterno. E a testosterona nele é importante para várias coisas, né? Osso, músculo, libido, etc. Para a fertilidade nesses pacientes, vai ter que precisar aí de experts, especialistas em medicina reprodutiva. Secundário avalia todas essas questões hormonais, né? E em alguns casos a gente faz imagem da região da hipófise. Então, paciente tem deficiência hormonal, não tem causa reversível e tanto no idiopático ou no primário ou no secundário, né? Assim, no secundário a gente vai ter que ter, né? A gente tem que fazer um divisor de águas aqui, né? Que é a falta do estímulo aqui, da hipófise e hipotálamo. Se o paciente quer ter filho ou não, se ele se preocupa com fertilidade ou não. Se a gente dá reposição de testosterona, vai inibir a produção dos espermatozoides. Aqui estou falando no secundário. Então, se o paciente não quer ter filhos, não está preocupado, tudo mais, a gente pode repor testosterona. Se quer, né, ter filhos, aí a gente pode pensar em alternativas para fazer com que esse eixo seja reativado. Aí a gente vai ter medicações que não estão na bula, mas atualmente a gente usa bastante, que são medicações que bloqueiam o estrogênio, se trata de clomifene, o letrozol. O clomifeno é mais estudado e que na obesidade, né, assim, a testosterona ajuda a aumentar a massa magra. E aí a deficiência de testosterona, né, tem uma dificuldade do paciente ganhar massa magra, que é importante para o emagrecimento e tudo mais. Então, às vezes, até a gente pode dar uma forcinha, né, para o eixo, até pensando, né, não é uma indicação formal, que o paciente vai ter a reativação do eixo e pode até se beneficiar aí da composição corporal. Mas testosterona não é, quer dizer, nem isso é indicado para melhorar a composição corporal de ninguém. Então, a gente pode pensar no citrato de clomifeno, aí tem vários esquemas, pode ser diário, pode ser em ciclos, para fazer, reativar esse eixo e tratar a obesidade com formas tradicionais, vamos dizer assim. Dieta, atividade física, medicação para obesidade, específica para obesidade, e pode ser, né, que esse tratamento seja da obesidade, né, seja contínuo, e do clomifeno, se não tratar a obesidade, a tendência é precisar de ciclos repetidos. Gente, alguma pergunta até aqui? Vamos seguir. O paciente tem preocupação, então, com fertilidade, tentar clomifeno, se às vezes é usado o HCG, PCH, são as gonadotrofinas sintéticas, aí é um tratamento mais complexo também, vai provavelmente precisar de um acompanhamento em conjunto, né, pelo menos com a medicina reprodutiva, né, de reprodução assistida, e se o paciente não tem preocupação com fertilidade, não quer ter filhos, aí a gente pode repor a testosterona. Tá? Há alguma dúvida até aqui, pessoal? Para quem está assistindo aí no futuro, se tiver alguma dúvida, pode pôr nos comentários. Também aqui na descrição do vídeo, né, no YouTube e no Instagram, vou colocar na bio o
o link para o post que fala sobre esse assunto no blog, tá? E os diversos links aí relacionados. Então, aí paciente que está em uso ou que vai começar o uso de testosterona, né? A gente tem aqui no Brasil as formulações injetáveis, que por sinal está extremamente cara. Antes essas medicações eram baratas, né? E aí por conta do uso para fins estéticos, né? O uso indiscriminado dessas medicações está faltando no mercado, tá difícil de encontrar, como o Mauro falou, difícil de encontrar porque o pessoal está usando, né, lei da oferta e da procura, e está faltando para quem realmente precisa, que são esses pacientes, né, que tem disfunção testicular, que tem teve cirurgia de hipófise, que tem outras doenças assim estruturais, né, ou que precisam da reposição, não tem como o corpo produzir. E aí, para esses pacientes está faltando testosterona. Para os pacientes, né, em readequação de gênero, pacientes trans, né, homens trans também está faltando testosterona. E, enfim, não sei, né, assim, atendo pacientes, né, com panhipopituitarismo, que não tem condições de comprar no preço atual. Acho que triplicou, quadruplicou o preço e difícil de encontrar. Aí a gente tem, né, das medicações, hora falta, hora tem no mercado. O cipionato de testosterona, que é o Deposteron, a dose é 200 mg por ampola. Tem o decanoato de testosterona, que é o Durateston, 250 mg por ampola. Um decilato de testosterona, que é a formulação de liberação prolongada, né? Ela é mais, tem 1000 miligramas e então ela tem uma quantidade maior e a liberação é prolongada. Depois vou falar aí dos intervalos. E tem o gel de testosterona, que é para uso diário transdérmico. O que a gente faz na prática, assim? Na prática, o que é mais feito são as formulações injetáveis. Tem uma pergunta aqui. Tratamento com uso de clomifeno nos casos de hipogonadismo tem boas evidências? Tem boas evidências, já faz um tempo. Lá no blog tem uma referência do artigo sobre clomifeno, né? Do artigo sobre clomifeno, e tem também a referência desse artigo da diretriz da Sociedade Americana, né, de endocrinologia. Tem outros também que eu me basei falando, né, dessa possibilidade do clomifeno, né? Tem também a Andressa, que é endocrinologista, fez uma tese bonita sobre o uso de clomifeno em pacientes obesos. Então tem bastante evidência do uso do clomifeno. Voltando aqui para a reposição de testosterona, a gente faz reposição de testosterona em geral por injeções intramusculares. E aí a frequência pode começar, né, por os que não são de liberação prolongada. O Deposteron, Durateston, de injeções mensais, a cada 4 semanas, uma injeção intramuscular, e vai dosando aí a testosterona no meio aí do caminho dessas injeções, depois de uns meses, né? Que é recomendado, depois de 3, 6 meses, avaliar a testosterona no intervalo entre as injeções e ver se não está de mais ou não está de menos a testosterona. O que vai ser, sim, que a gente vai querer é que a testosterona fique na média aí do valor de referência. A formulação de liberação prolongada, a gente vai ter, né,
nome comercial Nebido, Ormus, desilato de testosterona. A gente pode fazer um ataque, faz uma ampola, depois de 6 semanas faz outra, depois de 6 semanas faz mais outra e depois fica mantendo a cada 3 meses e também vê aí se não tá de mais ou de menos com as dosagens de testosterona. E aí, assim, isso, tô falando da reposição de testosterona em pacientes que não têm contraindicação. E do gel, 2 a 8 horas, você vê os níveis de testosterona. A reposição de testosterona está contraindicada, né, nos pacientes que têm que tem câncer de próstata, câncer de mama ativos, que tenham risco aumentado, né? Aí tem que conversar com o urologista de problemas de próstata. Sempre deve ser avaliado a próstata por exames, né? Aí o urologista faz toque PSA acima de 4, a gente já considera que é nanogramas por ml, 4 nanogramas por ml. É um paciente de ter um risco maior aí, ou de um câncer, né? Não que a testosterona provoque, mas ela vai fazer um câncer de próstata desenvolver mais rapidamente. Pacientes que têm sintomas obstrutivos por aumento do crescimento da próstata, hiperplasia prostática benigna, também não deve ser considerado problemas cardíacos, problemas, apneia obstrutiva do sono também. Deixa eu ver mais se eu me esqueci. Mas problemas na próstata, já, assim, se não contraindicam, né, tem que ter muito cuidado. Aumento dos glóbulos vermelhos, né, a testosterona faz aumentar os glóbulos vermelhos no sangue e basicamente isso, mas acho que o que pode dar mais problema, próstata, coração, né? E então, a apneia obstrutiva do sono, a gente sempre vai ter que monitorizar pelo menos o PSA e esse paciente vai ter que ir pelo menos uma vez ao ano no urologista para avaliar. Então, esse paciente, né, assim, adulto, jovem, tem que fazer, se tiver em reposição, tem que fazer avaliação dos glóbulos vermelhos, hematócrito, aí pode entrar os níveis de testosterona aqui em reposição. Quem está fazendo suplementação, quer dizer, que está fazendo, usando de forma não, né, não como reposição, mas, enfim, para fins estéticos, performance, seja lá o que, para bomba, tem que avaliar tudo isso, coração, fígado, apneia do sono, próstata, que a testosterona pode dar, né? Doenças cardiovasculares, piorar a apneia do sono, desenvolvimento de alguns tipos de câncer, né? Quando em doses suprafisiológicas. Quer dizer, doses suprafisiológicas é aquelas que excedem o que é necessário para o metabolismo e funções normais, enfim, de qualquer hormônio, quando a gente fala esse termo, suprafisiológica. E então vão ser dosados os níveis de testosterona, PSA, que mais? Hematócrito, avaliar outros sintomas obstrutivos, se necessário, avaliação do urologista e aí vai seguindo, né, o acompanhamento sempre, né, podendo ser com endocrinologista em conjunto com esses outros profissionais, o urologista pode repor. Se for um caso de insuficiência de hipogonadismo secundário por prolactina, por exemplo, ou não vai precisar repor testosterona, né, mas aí o endocrinologista entra com mais propriedade, vamos falar assim, para o tratamento dos distúrbios endocrinológicos e é isso, gente. Então, assim, o recado aqui, que até na reposição da testosterona de forma para repor uma deficiência, não é suplementar,
tem que fazer todas essas considerações, né? E quanto maior a idade, mais chance de ter problema de próstata. Então, pacientes acima de 65 anos, muito critério para repor testosterona, não há grande vantagem, né? Nenhuma, né? Aparentemente, como terapia anti-aging, né? Anti-envelhecimento. Mauro, não tem. A apneia apneia, né? Pode piorar a apneia também tem aumento dos glóbulos vermelhos e terapia com testosterona é mais terapia grave, insuficiência cardíaca também são contraindicados. Nesses casos, né? Esses casos são contraindicação da terapia de reposição. Gente, olha, alguma pergunta, comentário? Acho que estamos chegando aqui ao final, né, da live. Vocês querem comentar alguma coisa? Vai estar no blog, tem a categoria lá de endocrinologia masculina, o texto, depois vou colocar esse vídeo e eu vou completando aos pouquinhos. É um texto antigo que eu atualizei ele já com essas formulações, com as contraindicações. Olha, para evitar ginecomastia em reposição com testosterona e hipogonadismo, usa junto clomifeno, o que é mais comum usar tamoxifeno, mas não é uma queixa muito comum, não. Mas poderia, tem antiestrogênico. Androgel tem menos. Os efeitos colaterais, né? Assim, parece que os efeitos colaterais são muito ligados a tipo de formulação, né? A formulação injetável ele faz um pico, depois desce, então pode ser que o paciente tenha, né, um pico de irritabilidade, agressividade, depois, né, ou melhora a libido, enfim, performance, e depois tem uma queda, então tem uma flutuação aí dos níveis de testosterona nessas formulações de curta duração. E na de longa duração isso é menos comum, né? Do androgel ele teria mais uma liberação mais consistente, né? Quer dizer, uns níveis mais consistentes, mas de qualquer forma tem que gerenciar tudo isso, né? Uma questão também que tem que se ver para as formulações em gel é que pode ter o risco de contaminação. Aí a gente se preocupa na contaminação da mulher, né, da parceira do sexo feminino ou crianças. Tem que ter cuidado isso, que a gente não tem essa preocupação nas formulações nas formulações injetáveis. Mas não há, assim, das formulações que tenham menos efeitos colaterais. Vai depender da aceitação do paciente, da adesão ao tratamento e tudo mais. Assim, a via de administração vai ser aquela que o paciente conseguir bancar do ponto de vista financeiro e se adaptar melhor com menos efeitos colaterais. Mas essas complicações que estou falando são complicações mais a longo prazo, né? Então vai depender dos níveis de testosterona que essas formulações atinjam. Tá bom, gente. Então, muito obrigada pela participação de vocês, né? A testosterona realmente só deve ser dada, só deve ser oferecida para pacientes que tenham real deficiência. Infelizmente, né, a gente tem aí outros consultórios médicos ou mesmo não médicos bombando por conta da reposição hormonal em pacientes que não tenham hipogonadismo, mas na dúvida procurem um endocrinologista sério. Tem várias campanhas de
de conscientização, né? Tem uma campanha específica da Sociedade Brasileira, Bomba Tô Fora. Então, quem segue endocrinologista mesmo, especialista em endocrinologia, vai ver essas campanhas aí, porque a gente, né, é contra o uso, mas infelizmente o apelo popular é para hormônio, né? Para as bombas aí, mas tem um custo para a saúde muito grande. Então, cuidado. Na dúvida, uma segunda opinião, se estiver usando, monitorizar todas essas potenciais complicações, tá? Muito obrigada, então. Um abraço e até a próxima.